gente vai olhar, vou até pegar um microscópio aqui para olhar para a chama da vela com o microscópio, mas ela aos poucos a gente vai entrar aqui na frequência, ela vai crescer junto conosco. Vamos só lembrar que na chama da vela existem cores diferentes de luz. E quando a gente fala de Hanukkah, a gente fala dessas cores diferentes de luz, porque nós vamos falar de um acender as velas. Vocês viram? Pronto. Só falar a palavra mágica dos milagres, que é Hanukkah, que os milagres acontecem. A gente precisa acreditar na força das palavras, porque quando a gente acredita na força das palavras, elas fazem ainda mais milagres e é isso que a gente quer. Muito bem-vindos. Nós estamos começando esse encontro, eu falei na meditação, e hoje a minha linha para nos conduzir por todos os assuntos que precisam ser falados, nós vamos começar nos colocando num lugar no alto. Vamos imaginar aqui que cada um de nós é o seu próprio ser, mas nós vamos entrar dentro de um elevador e nós vamos subir dentro desse elevador até o andar mais alto de um grande edifício. Eu não sei dizer mais hoje para vocês qual é o edifício mais alto do mundo, mas quem sabe a gente vai subir no Empire State Building, lá em Nova York. E a gente vai subir, e lá de cima nós vamos olhar e nós vamos ver as pessoinhas que parecem formiguinhas que estão andando lá embaixo, no chão. E naquele momento que a gente está olhando lá de cima, a gente fala, a gente sente algo divino. Porque até quem está no alto de uma montanha e olha para baixo, por estar no alto, já sente uma sensação divina e diferente, porque está olhando tudo de cima no alto. Chega a ser até uma sensação sagrada, né? Poder olhar para tudo de cima é algo divino, porque parece que tem um descolamento, né? A altura parece que dá um descolamento entre o físico e aquele lugar lá no alto. Esse vai ser o nosso começo. Vamos imaginar que, se a gente estiver nesse lugar, nós vamos estar vivenciando duas sensações. A primeira delas, essa que eu acabei de descrever, de se sentir quase como Deus, porque talvez eu possa imaginar que quando Deus está lá no céu e ele olha para a terra e ele olha para nós aqui embaixo, ele deve ter uma visão parecida com essa, de estar lá em cima, olhando assim para baixo, vendo aquelas formiguinhas andando, né? Então, essa é uma sensação. Mas a segunda sensação, que eu não sou Deus. Eu ainda sou um ser humano. Um dia eu vou ser cada vez mais como ele. Eu vou ir buscando uma evolução para ser esse ser que está cada vez mais parecido, é isso que a gente quer, cada vez ser mais santo, sagrado, curado, livre. E o que a gente faz aqui na Cabala é exatamente isso. Porque estudar a Cabala é, de certa forma, aceitar um processo de transformação. Porque se a gente não tiver dentro do nosso ser essa vontade de transformação, a gente estaria recebendo informações, um conhecimento, como tantos que a gente recebe, e a gente considera que a gente sabe, a gente não precisaria ter encontros presenciais, a gente poderia ter um livro que a gente faz a leitura, e aquilo que a gente entendeu, aquilo que a gente não entendeu, a gente pode até
entrar numa aula, escutar o professor falar, mas se a gente não fizer essas reflexões, todo o conhecimento que a gente recebe fica só num nível intelectual e ele não traz transformação. Talvez até traga, mas é algo muito superficial. O que a gente quer é que essa transformação possa atuar numa dimensão muito profunda do nosso ser, mas o que é mais profundo do nosso ser está lá no alto do prédio, está lá naquele lugar do alto, que olha para baixo e vê que representa a nossa alma, que está lá no alto, olhando. E ao mesmo tempo, eu tenho uma dimensão do meu ser que, mesmo subindo nesse prédio, eu me toco e eu vejo que eu tenho algo físico e que eu não tenho todo o poder que eu gostaria de ter, como esse aspecto divino. Esse aspecto divino é tão grande, infinito. Eu sou um ser finito. E o que que a Cabala quer? Que cada um de nós, quando a gente voltar para o elevador e descer no térreo, que a gente possa trazer conosco aquela sensação que a gente teve quando a gente estava olhando a realidade lá de cima. Parecia que era tudo muito pequenininho e que a gente conseguia ver, mas ao mesmo tempo a gente via as coisas numa amplidão e por um raio de olhar, uma coisa tão maior. Quando eu estou na calçada, eu estou vendo as pessoas cara a cara, estou olhando nos olhos dessas pessoas, mas eu estou vendo muito menos do que quando eu estava vendo lá em cima. Lá em cima eu consegui enxergar muito mais as ruas, as transversais, os carros, os movimentos, pássaros voando. Eu via tudo muito maior lá do alto. E quando eu estou aqui, eu vejo muito menos aqui no físico, quando eu desci para a calçada. E eu aí volto talvez a me sentir essa, esse ser minúsculo. E o que a Cabala quer verdadeiramente, que a gente consiga trazer essa sensação lá do alto e essa visão ampla aqui para baixo. Nas duas últimas aulas, nós trabalhamos muito isso. Nós falamos sobre Yaakov. Nós falamos como a visão restrita restringe também a nossa consciência. Porque a gente pegava a Torá e a gente lia a Torá e via aquela história de Esaú, a primogenitura. A gente via todos aqueles conceitos, aquela mãe que parecia que estava favorecendo o filho que ela gostava mais. E a gente olhava para tudo aquilo, lia a história há anos, lendo a história, acreditando que a história tinha aquela única forma de ser entendida. E o que aconteceu? A gente conseguiu olhar para aquela história lá de cima do prédio, numa consciência, um olhar muito mais amplo e elevado, porque é a consciência que seres divinos apresentaram para nós, que são os mestres. Eu entendo hoje que Yaakov estava estabelecendo a coluna do meio. O que significa estabelecer a coluna do meio? A Cabala usa uma linguagem, a linguagem da árvore da vida, a linguagem da Sefirot, das esferas que compõem essa árvore da vida, simplesmente para eu olhar para esse esquema e falar: olha só que engraçado, olha que interessante. É o esqueleto da criação está aqui. Puxa, esqueleto da criação. Ah, entendi, mas não estou entendendo muito bem o que quer dizer isso. Mas o que esse esqueleto da criação, esse desenho traduz para mim? Uma linguagem metafísica para que eu possa entender aqui no físico
algo que está acontecendo lá naquela dimensão da cobertura daquele prédio, que estava lá, o prédio mais alto de todos os prédios. Como que eu consigo entender essa linguagem? Os mestres da Cabala estabeleceram uma forma de eu conseguir entender aquilo que está lá em cima através dessa árvore, através dessa sefirot. E o que representa cada uma delas? Uma consciência metafísica, que é como se eu estivesse pegando o Criador, o meu Pai divino, e eu, como ele é muito infinito, muito grande, e ele é tão grande que eu não consigo ver toda a amplitude que ele tem, como é uma forma mais fácil de eu conseguir entender? Por pedaços. Então, eu vou pegar aquilo que é tudo, vou separar em partes e vou tentar entender cada uma das partes. E na hora que eu conseguir entender cada uma das partes, eu vou formando, chamam de uma árvore que vai ter galhos e frutos. E através dessa árvore, eu vou conseguir, olhando cada uma das partes dessa árvore, eu vou conseguir chegar na raiz da árvore, que é o ódio e o amor são exatamente a mesma coisa. É um tuning. Quanto mais similaridade, mais amor. Quanto menos similaridade, menos amor. Só que, logicamente, quando nós estamos falando dessas carruagens, dessas partes do Criador que eu preciso entender, eu não estou falando do amor físico, porque o amor físico está ligado a ter. Eu quero possuir. O amor físico é a mesma palavra. Ah, eu amo você. O que representa eu amo você? Eu quero que você fique perto de mim, porque eu quero que a tua presença traga para mim prazer. Eu fico feliz quando você está comigo, então eu quero estar feliz. Então, porque eu sinto uma atração. Então, eu quero que você fique comigo o tempo todo. Pode ser que esse alguém tenha outros interesses. Não está muito querendo ficar comigo. E aí, fica. E eu fico arrasado. E aí eu quero fazer de tudo para que esse alguém fique comigo. Eu continuo amando, mas esse alguém não quer estar comigo. No nosso mundo físico, a gente acha que isso é um amor não correspondido. Na Cabala não existe isso. Porque o que existe? Se eu amo você, eu quero estar com você, eu compreendo você. Se por algum motivo você não está feliz em estar comigo, mas você está feliz em estar com a pessoa que está do seu lado, eu te amo tanto que o que eu quero na minha vida é te ver feliz. Esse é o amor da Cabala, que não pede nada em troca. Eu amo porque eu sinto a frequência do amor. E eu quero continuar a amar. O amar ao próximo como a ti mesmo, o amor incondicional, esse é o amor. É muito difícil a gente alcançar isso no mundo físico. Não quer dizer que a gente não possa olhar para a técnica e querer aos poucos ir se aperfeiçoando a ser igual Jesus, que estava lá na cruz e nos amava tanto que ele falou: Olha, Pai, perdoa, eles não sabem o que eles fazem. Esse é um amor incondicional. É esse o lugar que a gente batalha para conseguir alcançar. O físico está ligado ao ter. O metafísico está ligado ao ser. Isso tem tudo a ver com a festa de Hanukkah. Bom, seguimos. Esse filho que Israel amava, quando a gente está colocando aqui no conceito de Israel, o que nós estamos colocando?
uma dimensão muito mais alta do que a dimensão física, porque é um amor de similaridade. Quando eu estou falando de Tiferet e Esod, eu estou falando de algo que está diretamente ligado nessa altura das alturas, na altura do Altíssimo, nesse lugar, lá perto do céu. Só que agora eu vou perguntar para vocês. Se Israel amava Yosef, os irmãos de Yosef não estão nesse lugar. Onde eles estão? Os irmãos de Yosef estão no mundo físico, estão no reino de Malchut. Eles conseguem enxergar, porque eles não subiram lá no alto do prédio ainda. Eles estão na calçada. Então, como eles estão na calçada, quando Yosef, que já era o predileto do pai, que não precisava ficar fazendo trabalhozinho manual e podia ficar só estudando a Torá, quando ele ganha do pai uma túnica colorida de manga comprida, não era uma túnica de manga curta. Manga comprida quer dizer o quê? Que eu não preciso fazer trabalho de subsistência. Eu vou arar a terra com manga comprida, eu rasgo tudo. Eu uso a manga comprida quando eu vou numa festa, né? Eu uso a manga comprida colorida, que não era só a manga comprida, era uma túnica colorida. Então, naquela época, então os irmãos já tinham um ódio mortal. Sem contar que ele era lindo, ele era muito belo. Eles só de olhar para ele já estavam vendo essa beleza que resplandecia. Yosef entrar na história, exatamente no momento em que nós vamos estar abrindo o portal de Hanukkah, não é à toa. É algo que vai potencializar esse momento. Porque nós estamos falando desse lugar lá no alto. A começar, vamos aqui primeiro entender que muitas vezes a gente usa essa palavra que a gente verbaliza como luz. Eu posso pensar que luz é essa lâmpada que está acesa e está trazendo aqui uma iluminação. Lembra quando a gente começou que a velhinha estava bem picorruchinha? Olha, isso é uma iluminação que está representando algo que talvez aquelas pessoas que vivem só na calçada, que nem se dão ao luxo de pegar o elevador e subir um pouquinho, vão achar que isso é uma coincidência, que começou pequenininha e que depois ela está assim grandinha. Graças a Deus, a gente já sabe que não é isso. A própria vela, ela tem aqui uma luz que representa. Eu tenho aqui uma chama amarela, meio alaranjada. Eu tenho aqui uma chama azul. E tenho bem no meio de tudo, um preto, um escuro. Cada uma das cores da chama da vela representa uma parte do meu ser. Isso é algo que nós vamos deixar aqui um pouco já para a gente entrar na história de Hanukkah. Então, eu falei para vocês sobre a palavra luz. Quando a gente pega a Torá e a gente faz a leitura da Torá e a gente vai lá no Bereshit, no Gênesis, tudo começa falando sobre a criação, mas apesar do sol ter sido criado só no quarto dia, a palavra luz já apareceu em todos os outros que vieram antes. Então, essa luz que ilumina o físico
E que quando a gente fala luz, naturalmente é o que a gente pensa. Ah, é um lugar escuro, eu quero que venha uma iluminação, que vai, a luz vai fazer com que a escuridão não exista mais. É natural a gente pensar nessa luz. Mas a gente é cabalista. E como cabalistas, nós também queremos entender sobre as dimensões da própria luz. Antes do nascer, antes da criação do Sol, existia uma luz que era a luz cuja origem era a luz infinita, o infinito. Um tipo de luz diferente. Não é essa que sai do fio. Era uma luz que representa essa força infinita. Quando a gente está acendendo as velas da Shabbat, a gente acende a vela e naquele momento, na sexta-feira, que tipo de luz que está se apresentando? Uma faísquinha, com as meditações que a gente faz, com a intenção que a gente tem, uma faísquinha daquela luz que era boa, Tov. É aquela luz do Tov, a consciência, a forma de pensar. E é isso que a Kabbalah mostra para nós, que o que muda o mundo é a forma de pensar. Yosef veio para trazer para nós uma nova fundação. Porque quando a gente estiver acendendo as velas de Hanukkah, o que que a gente tem que colocar como foco no nosso pensamento? Que a gente quer retornar para aquela luz que é a luz lá da criação, porque ela se apresenta nessas velas. A racionalidade, os gregos vão dizer que é simplesmente acender vela. Imagina, vela que traz a luz dos milagres. Mas qual é a sua consciência? O que é que a gente tem na nossa consciência? Porque o que que aconteceu com o povo hebreu, representado por Matatial, por esse sumo sacerdote e a sua família, quando eles reconquistaram, apesar de menor número, reconquistaram o templo, foram procurar o óleo para acender a menorá. Acharam um único óleo que não tinha sido violado. Acenderam a menorá. Era para ficar aceso com aquela quantidade de óleo um dia. Ficou aceso 8 dias. O que que acontece, então, se a gente segue nessa linha? O povo hebreu mostrou o quê? Ok, eles são vitoriosos, sim, mas eles são vitoriosos. A consciência do povo hebreu, que é a consciência da Kabbalah, ela nos coloca vitoriosos até hoje. Porque os outros que não tinham essa consciência de olhar tudo lá de cima, já não estão mais aqui para contar história. Nós estamos aqui. A busca da nossa liberdade é qual? Pleno século XXI, cada um de nós tem a liberdade de pegar um suporte e acender as velas exatamente igual Matatial no templo sagrado. Isso sim é a verdadeira liberdade. É isso que a gente alcança um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, a cada semana que a gente tira a nossa cabeça da ciência e da razão e a gente entra nessa outra dimensão, que é a dimensão da aceitação, que é a dimensão desse invisível, que é a representação do todo, que é a verdade, e não essa ilusão que é somente as sombras. Obrigada pela presença.
de vocês. E eu estou contando com vocês. Quinta, nós vamos fazer um acendimento esse ano maravilhoso, com a nossa consciência ultra mega elevada. Chamem pessoas para acender as velas. Vamos lembrar que a gente está representando não só o nosso ser, mas nós estamos representando os sumos sacerdotes. A gente está representando a consciência do povo hebreu que está resistindo. Nós estamos em pleno século XXI estudando Cabala. Muitas pessoas tiveram que entregar a vida porque queriam ensinar Cabala. Nosso mestre Jesus. A gente não precisa mais passar por isso. Mas a gente tem que entender que a gente está tendo esse presente agora e nós não vamos deixar nenhuma centelha da luz passar voando sem a gente materializar aqui nesse nosso planeta. Porque só porque a gente quer, só porque a gente ama e porque a gente quer materializar o amor aqui e agora. Tá bom? Obrigada pela presença de vocês. Parte dessa aula que vai estar no YouTube. Deixa o seu like. Vamos compartilhar o link aqui do canal. Quanto mais pessoas presentes. E vamos estar ao vivo a partir de quinta-feira, dia 7, às 19 horas, todos os dias no canal do YouTube, 8 dias seguidos, para trazer essa consciência do povo hebreu materializada e alinhada com o nosso ser aqui na Terra. Obrigada, gente. Shalom.